Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Parque Espiritual Monte Alverne de Brasília, nesta noite de sábado, encerrando as atividades do dia com a palestra pública da noite. Hoje será proferida pelo nosso amigo, nosso irmão Sivaldo, com o tema sobre a obsessão. Dando as boas-vindas aos presentes e também aos irmãos que posteriormente verão em suas residências esta exposição da noite, damos as boas-vindas também aos nossos irmãos do plano espiritual, que sempre estão presentes conosco aqui no Monte Alverne. Vamos listar rapidamente as atividades em andamento em nossa casa. Aqueles irmãos que tiverem algumas dúvidas, nós temos as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Inclusive, as palestras aqui proferidas ficam arquivadas lá no canal do YouTube. Então, quem tiver interesse, basta escrever palestras MA com letras maiúsculas, no YouTube. Todas as palestras ficam lá arquivadas, temos palestras excelentes. Fica, então, a sugestão para os nossos amigos. Muito bem, as atividades do Monte Alverne. Segunda-feira, neste auditório Allan Kardec, estudo das obras de André Luiz, aberta aos interessados. Terça-feira, às 17 horas, temos a abertura do Bazar Meimei. Às 20 horas, temos o início dos trabalhos no Anel de Luz, como nós chamamos aqui a construção, a nave, o nosso querido Anel de Luz, com passes individuais, com meditação. Às 20 horas também temos a abertura da farmácia fitoterápica Dr. Aníbal, medicamentos fitoterápicos gratuitamente. Na quarta-feira, aqui no auditório, e também aqui ao lado na sala de tratamento mediúnico, temos as atividades da cura mediúnica. É solicitado aos interessados virem um pouco mais cedo, às 19 horas e 30 minutos, para se ambientar, para relaxarem um pouquinho, fazerem as suas fichas de inscrição. Então, às 20 horas, inicia-se o trabalho mediúnico. Quinta-feira, às 20 horas, aqui no auditório Allan Kardec, temos a desobsessão mediúnica, sob a direção do nosso irmão Geovan. A primeira parte desse trabalho é aberta ao público interessado, temos passe. E a segunda parte, então, para os médiuns do grupo. Na sexta-feira, temos aqui no auditório também a reunião do desenvolvimento mediúnico. A primeira parte é aberta ao público e a segunda parte, nós estamos com essa segunda parte restrita aos trabalhadores pelo espaço. O espaço nosso e a composição também dos membros já está na lotação máxima. Então, a primeira parte continua aberta ao público. Então, no sábado é o dia de grande atividade, grande movimento aqui no Monte Alverne, é um dia de muita alegria, de muito contentamento. Às 8 horas e 30 minutos temos o Café da Irmã Dulce, um café comunitário, com oração, com preces, aqui na casa da Irmã Dulce, que nós temos aqui no Monte Alverne, carinhosamente chamada a cozinha, onde são preparados os alimentos. Às 9 horas da manhã, inicia-se o yoga, trabalho de yoga. Temos o Bazar Meimei também, a evangelização infantil e também o grupo jovem, tá? Às 9 horas, iniciando aos sábados. Às 10 horas, temos a abertura da farmácia fitoterápica, Dr. Aníbal. Temos o plantão de passes, no Anel de Luz também. E às 20 horas, a reunião pública da noite, aqui no auditório Allan Kardec. Fora essas atividades diárias, nós temos também algumas atividades que são de caráter esporádico, porém aberta também às pessoas interessadas em participar. Tá? Aos domingos, inclusive nesse próximo domingo, nós vamos ter às 8 horas da manhã a confecção de marmitas com alimentação. A Solidariedade que Alimenta é o nome do nosso grupo. Também os interessados em colaborar tanto com o trabalho braçal como
com mantimentos, fiquem à vontade. Às quintas-feiras, temos um trabalho muito bonito do grupo da Irmã Dulce, que é realizado no Hospital de Base. Os amigos e companheiros vão até o Hospital de Base, levam músicas, levam lanches. É uma experiência muito gratificante. Nossa irmã Isa está à frente dessas atividades também, lá no Hospital de Base, no Hospital da Criança, em vários hospitais aqui de Brasília. Temos também no primeiro domingo de cada mês a confecção que nós chamamos com muito carinho Sopa do Tio Tom, em homenagem ao fundador aqui do Monte Alverne, a Sopa do Tio Tom, e depois também essa sopa é encaminhada aos irmãos que moram na rua, nos hospitais, ali os acompanhantes que ficam ao lado de fora, né? Onde houver a necessidade. E, finalizando, todo terceiro domingo de cada mês, a caravana de São Gabriel sai aqui do Monte Alverne por volta de umas 8 horas da manhã e se dirige a essa localidade que dista daqui cerca de 70 quilômetros. E então vão levar essas cestas básicas, levam o evangelho, fazem o evangelho no lar, levam alegria. Penso que agora no mês de outubro as crianças devem receber presentes também. Então essas atividades são abertas ao público interessado. Meus amigos, conforme dissemos, qualquer dúvida, temos os canais das redes sociais do Monte Alverne. Fiquem à vontade, então, para sanar alguma atividade que os irmãos gostariam de rever, tá? Agradecendo mais uma vez a presença de todos, nós gostaríamos de convidar a Isa para fazer a nossa prece inicial. Lembrando aos presentes que após a palestra do nosso irmão Sivaldo, temos o passe individual aqui ao lado, tá? É só aguardar aqui no salão que nós vamos organizar direitinho. Então vamos passar para a Isa fazer a nossa prece. E agradecer por esse maravilhoso dia que tivemos aqui, com tantas crianças festejando o seu dia. Que todos que por aqui passaram e que estão possam continuar sob a proteção do alto, Senhor. Lembrando nesse momento de todos os nossos irmãos que se encontram internados nos hospitais, necessitando de ajuda e proteção espiritual. Que Jesus, o médico maior, possa abençoar a cada um. E que na noite de hoje, cada um de nós possa ouvir o que mais necessitamos de fazer, mas principalmente amar. Amar sempre aquele que se encontra ao nosso lado, seja quem for. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Agradecendo a Isa pela bela oração, vamos passar aqui o nosso irmão Ricardo, que fará a introdução dos 10 minutos. Boa noite a todos. Está alto mesmo, né? Vamos fazer aqui uma leitura introdutória do nosso livro de mensagens aqui, intitulado Boa Ideia, psicografado pelo nosso irmão Ariston, de autoria do Espírito de Pastorino. A mensagem intitula-se Vencer Preconceitos. Você talvez faça restrições à cor negra ou branca das pessoas. Talvez tenha posição rígida contra política ou religião, contra esse ou aquele sistema de vida. Anule o pré e tente criar um conceito novo para tudo aquilo que você observa. Preconceito muitas vezes é um conceito velho, ultrapassado, deficitário, que nem mesmo foi criado pela pessoa que adota. É uma herança que não foi avaliada. Veja o mundo com nova luz.
Nada de combater ou reprovar antes de exame mais profundo e desapaixonado. Liberte sua mente. Tudo tem sua razão de ser. Nada existe fora da ordem universal. Cada coisa, mesmo na sua aparência, tem importante função na alma do universo. Lindo, né? Diante da mensagem aqui, eu vou tocar num assunto, né, que vocês devem estar acompanhando. A gente deve tentar evitar, né, falar sobre essas coisas, mas eu acho que a mensagem foi muito direcionada para isso, né? Nós fomos surpreendidos, né, de boca aberta com mais uma atrocidade humana, né, essa semana, né? Mais um conflito em que tem se usado o nome de Deus, né, a crença religiosa como justificativa para os desvios de conduta, os desvios, a deseducação, né, espiritual das pessoas, né? E me abalou demais. Não deveria, porque como espírita eu devia ter uma fortaleza maior, mas a gente começa a ver televisão, a ver notícia, a ver os casos, e isso agride demais, né? Principalmente nós que temos o privilégio, né, de conviver e de trabalhar na área da saúde, né, dentro de hospitais, e isso choca muito, porque diariamente a gente vê tanta gente lutando com unhas e dentes pela vida, né, pela possibilidade reencarnatória, né, e do outro a gente vê gente tratando a reencarnação dos outros como se fosse nada, né? Por outro lado, e Borges gosta muito de citar isso aqui, né? As coisas são como elas são, né? As coisas têm uma razão de ser. Mas nós temos livre-arbítrio. Esses conflitos são gerados num passado muito distante, né? De reencarnações e reencarnações, né, do indivíduo, trazendo aquela herança, como diz a mensagem, que é aquela herança de ódio, de preconceito. Mas nós temos livre-arbítrio. Né? E todos nós podemos, né, combater essa tendência, né? Em algum grau ou em algum momento, nós todos somos preconceituosos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Essa que é a verdade, né? Isa disse uma coisa muito bonita aqui na última, acho que ela foi inspirada, inclusive, na última frase da oração dela: amar quem quer que seja que esteja ao nosso lado, né? Esse é o nosso caminho. Mesmo que lá dentro você tenha vontade de odiar. E vamos falar claramente aqui, nós temos vontade de odiar várias vezes, mas é preciso, através de educação, de leitura, de oração, que a gente lute contra esse impulso com todas as forças. Não importa, né? Eu tenho feito um exercício com amigos de outras crenças, de outras religiões, de conversar muito sobre Deus, né, sobre a doutrina espírita, às vezes com colegas que são, vamos colocar assim, né, são radicais, né, em alguns pontos de vista. Mas esse é um exercício valioso de se fazer. Esse é um exercício que todo espírita devia fazer. Conversar com as pessoas que têm outras crenças. Porque a gente evolui demais. A gente entende que cada ser humano tem seu tempo, cada espírito tem seu tempo, cada um tem seu entendimento. E eu tenho certeza que é isso que falta para o mundo. Ouvir um pouquinho mais o outro, né? Entender o outro, né? E ter a consciência, né, que a reencarnação é algo valioso para cada um e para todos nós, né? Que mais do que acabar com a vida de uma pessoa é acabar a oportunidade. Nós sabemos que não acaba, né? O espírito é imortal, mas é acabar com a oportunidade daquela pessoa de subir um degrau. E isso é muito sério, né? Se já não bastasse nós desperdiçarmos a nossa, nós jogamos no lixo a dos outros, né? Mesmo sabendo, né? Jesus já disse, o escândalo é necessário, né? É necessário que se venha o escândalo, mas ai daquele, né, por quem vem o escândalo, né?
mas nós temos livre-arbítrio. Então, combater esses impulsos, né, pequeninos que surgem dia a dia, né, dentro de nós. Isso aí. Boa palestra para o nosso irmão. Muito obrigado, Ricardo, pela explanação inicial. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Sivaldo. O tema da noite, obsessão. Boa noite às minhas irmãs e meus irmãos, encarnados e desencarnados. Eu estava aqui lembrando do nosso querido Ariston Teles, aquela presença amorosa e sempre sorridente, né? E a gente sentia, quando ele chegava próximo, que a baianidade aumentava. Quando eu vi o Borges chegando, eu vi que a baianidade aumentou muito aqui nesse auditório. Eu tenho sempre, quando sou convidado para falar aqui, um pertencimento. Eu digo pertencimento que conversava eu com a Isa esses dias atrás sobre a forma que eu conheci o nosso querido Ariston. Tudo aquilo que vocês acharem que é inusitado foi muito mais inusitado. E o que mais me tocou naquela oportunidade foi o abraço que nós trocamos. E era como se velhos conhecidos, pessoas que não se viam há muito tempo, tivessem aquele convívio próximo, né? E então eu tenho muito orgulho, se é que orgulho é coisa boa, né? Mas orgulho do bem de ter privado daquela presença sempre amorosa. Eu costumava sempre falar, e ele detestava que eu falava isso, né? É que eu falasse isso. Ariston, a gente tem a impressão que, depois de falar contigo, a gente nunca sai do mesmo tamanho, né? Naquela simplicidade ele conseguia, de uma forma muito tranquila, muito risonha, nos encaminhar para aquilo que a gente precisava. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que é atualíssimo, porque tudo aquilo que nós estamos a viver no final desse planeta de expiações e provas denota, acima de tudo, a nossa incapacidade de entender que o projeto de Jesus é muito melhor que o nosso. E principalmente aquela paz que Ele nos deixou, mas que essa paz ela é conquistada individualmente. E por ainda experimentarmos parcelas de egoísmo, de vaidades, de avareza e outros tantos sentimentos que nos remetem ao materialismo exagerado, a gente se desvia da rota que nós originalmente traçamos com o auxílio dos nossos maiores. E esse tema que nós vamos falar, a gente começa falando de uma reflexão sobre o nosso aniversariante do dia 4 próximo passado, nosso querido Allan Kardec, que na questão número 459 de O Livro dos Espíritos, quando o mestre Leonês pergunta ao Espírito de Verdade se os espíritos influenciariam as nossas vidas, ele disse o seguinte: muito mais que podeis imaginar, eles mesmos vos dirigem. E esse aspecto é interessantíssimo para a gente começar a nossa conversa. O nosso... Sivaldo, você pode repetir? Essa passagem é tão marcante, né? Sim. Repita para nós, por favor. A questão 459, né? Quando ele solicita ao Espírito de Verdade para ampliar o seu conhecimento, a sua compreensão, ele perguntou se os espíritos influenciavam as nossas vidas. E a resposta é a seguinte: muito mais do que pensais. De modo muito claro, eles mesmos vos dirigem. Então é isso. E o nosso querido Emmanuel, na abençoada lavra mediúnica do Chico, trouxe uma reflexão que a gente começa a nos contextualizar, porque a minha fala está tranquila, mas daqui a pouco
é uma carapuça individual que nós trouxemos na noite de hoje, uma para cada um, tá? Então ninguém vai ficar sem, fiquem tranquilos. E Emmanuel falava para o nosso Chico que era fácil. Diga-me com quem tu andas e eu te direi. Perdão, diga-me o que tu pensas que eu te direi quem te acompanha. Eu vou aumentar um pouquinho essa... Não tenho licença poética para isso, mas eu vou aumentar um pouquinho. Diga-me o que tu pensas, o que tu sentes, o que tu falas e como ages, que eu te direi quem te acompanha. E num raciocínio muito fácil, né, nós vivemos, como o nosso querido Espírito de Verdade nos disse, cercado por irmãos desencarnados. E aqueles que se afinizam conosco têm a sua maioria ao nosso lado. Porque, embora nós tenhamos um espírito que nos tutela, um anjo guardião, que alguns de nós já têm há milênios, ele nos suportando, né? Nós temos também a possibilidade de ter essa proteção, mas temos escolhas, né? Porque o nosso Instituto do Livre-Arbítrio faz com que as escolhas que estão conosco é feito por cada um de nós. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque desde que o nosso misericordioso Pai nos deu o livre-arbítrio, Ele também nos deu uma grande responsabilidade. E o interessante é que muitos de nós, nas nossas lides diárias, no exercício das nossas insanidades momentâneas, criamos verdadeiros infernos para as nossas vidas, que são feitos diariamente, das nossas condutas. E depois, quando começa a apertar, doer, aí é que nós lembramos de fazer a nossa prece. Mas muitos de nós ainda somos tocados pela emergência do pedir. Mas poucos de nós têm aquela vontade de mudar. Eu tenho a necessidade, mas o comprometimento de fazer a mudança para que eu seja merecedor dessa benesse, a gente ainda não tem essa possibilidade de fazer. Mas o nosso querido Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele faz uma reflexão muito interessante sobre a obsessão. Porque a obsessão, se a gente, numa tradução livre, nada mais é do que uma ideia focada numa coisa de que forma repetitiva nos leva a ter resultados iguais, é muito pequeno, né? Porque lá, nosso querido Kardec, na sua visão sempre pedagógica, disse que a obsessão é o domínio que certos espíritos têm sobre certas pessoas. Numa visão bem simplista. Mas ele aprofunda essa visão, dividindo essa obsessão em 3 fases. A obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Nós vamos passar assim, bem en passant, essa conceituação, porque nós tivemos o alargamento dela numa autora que eu gosto muito, Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, que ela, ali buscando o livro Sementes da Vida, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ela faz ali essa conceituação inicial de Kardec com uma extensão, né? Colocando essa obsessão também como sendo feita de encarnados para encarnados, de desencarnados para desencarnados e de desencarnados para encarnados. Nós vamos ver cada um desses aqui separadamente. Mas Kardec, nessa conceituação, a obsessão simples, ele diz que é quando eu, e principalmente em se tratando dos médiuns, é quando eu, nos momentos em que eu abro
a minha vigilância, ou seja, eu saio do caminho do bem, do equilíbrio, da caridade, do amor, e começo a ter os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as ações voltadas para fins egoísticos e princípios contrários àquilo pregado no Evangelho de Jesus. Mas mesmo assim, por a gente já ter esse conhecimento, ele diz que a obsessão simples é quando eu sei que algo me é sugerido, um pensamento me é sugerido, e eu tenho certeza absoluta que ele não é meu. E geralmente os primeiros pensamentos que nós temos, eles são nossos, e que são complementados depois por esses irmãos desencarnados. Ocorre que quando eu tenho a sugestão desse pensamento, eu tenho certeza que não é meu, e logicamente voltando ao caminho da vigilância, eu sei que é possível me equilibrar. Mas essa obsessão simples, muitas vezes, feita por um irmão desencarnado, com o qual eu tenho alguns débitos passados, e que me encontra vendo que eu ainda não sou uma pessoa ligada ao bem, e o meu anjo guardião, que está ali tentando me proteger, mas eu estou apenas no exercício das minhas próprias razões equivocadas, ele se afasta momentaneamente, e aí eu tenho a sugestão desses irmãos menos felizes. E aí, essa obsessão simples é quando eu vejo que algo de ruim está trazendo pensamentos desconexos, trazendo sentimentos que não são meus, e aí eu vou procurar ajuda. Eu vou no centro espírita, numa reunião de desobsessão, eu tomo um passe, eu busco uma leitura edificante, etc. A subjugação, ela já é um pouquinho diferente. Eu sinto uma presença, eu sinto um pensamento, só que eu chego num ponto tão difícil que eu começo a perder a esperança em mim mesmo. Eu começo a ter um sentimento de menos-valia, que eu acho que eu não tenho mais jeito, eu desisto. E sobre esse aspecto, eu me recordo do livro da Irmã Dufour, na abençoada Lavra Mediúnica do Vanderlei de Oliveira, que a cura da fragilidade, mediunidade, a cura da fragilidade. Ela coloca lá 7 quesitos que essa possibilidade da subjugação é muito grande. Então, esses 7 quesitos, o primeiro dele é a tristeza. Nós que somos espíritas, médiuns, que sabemos a gama de compromissos assumidos na espiritualidade, quando eu vejo que os sentimentos, as emoções e a minha vida têm me levado à conexão, principalmente com as redes sociais, com essas capacidades que nós temos de seguir pessoas que querem sugerir o nosso modo de pensar, de vestir, de falar. Então, eu primeiro tenho um sentimento de tristeza de ver que o caminho que eu estou tomando não é o melhor para mim. Depois, essa tristeza me remete à culpa. Eu começo a me sentir culpado por ter sido arrastado por mim mesmo, tem sido arrastado por uma situação tão ruim. Depois eu vou para o orgulho, que é o terceiro. Porque mesmo sabendo de onde isso pode me levar, o meu orgulho faz com que eu vista uma máscara que, de certa forma, demonstre no meio onde eu vivo que eu não estou sentindo e vivendo um processo de início de depressão. Depois eu passo para o quarto, que é o abandono. Essa dificuldade de me manter no nível de equilíbrio faz com que eu vou abandonando a mim mesmo. E aí, eu começo, no quinto quesito, a sentir a inveja daqueles que estão a caminho comigo. Eu vejo o meu vizinho que compra um carro novo, eu vejo a minha vizinha que faz a viagem dos seus sonhos, eu vejo naquele casal que tem harmonia diferente do meu, que eu não quero ver, que o inferno sou eu que faço na minha vida conjugal.
E depois eu entro no 6º quesito, que é a mágoa. E essa mágoa faz com que, desde o início do sentimento da tristeza inicial, a não reação e a mudança, faz com que eu me magoe com a felicidade do outro e me magoe com a minha incapacidade de ver que eu que sou o construtor da minha. E aí eu entro no 7º quesito, que é o medo. E esse medo, muitas pessoas chegam até o autoextermínio por não reagirem a ele. E agora vem o componente, a cereja do bolo. Sendo um espírito ainda extremamente devedor, tendo feito nas minhas múltiplas vivências atos, palavras, omissões, pensamentos totalmente diversos daquele recomendado por Jesus. Eu tenho pessoas que me acompanham por séculos e que querem o meu perdimento. E a partir do momento que eu entro nesses 7 quesitos que eu citei, eu não abro a janela, eu escancaro a porta para que esses irmãos venham até a minha vida. E aí, o resultado é esse que nós conhecemos. Então, na subjugação, eu já não tenho mais forças para buscar a ajuda. E, de certa forma, eu começo a ser dirigido por eles. O livre-arbítrio é meu, mas a minha apatia, a minha falta de coragem faz com que os pensamentos sugeridos sejam aqueles que dirigem a minha vida. E aí Kardec coloca um tipo mais complicado ainda, que é a fascinação. Essa fascinação, ela faz com que aqueles que são vítimas delas, principalmente os médiuns, aqueles médiuns de psicofonia, de psicografia, eles têm, através do seu orgulho, da sua vaidade, a certeza principal que eles são, uma palavra muito usual dos jovens, né? A última bolacha do pacote. Que os espíritos que comunicam por eles, seja na via mediúnica da psicografia ou da psicofonia, são espíritos equilibradíssimos. São espíritos superiores. E aí, todos aqueles que os convidam a reflexão sobre aquilo que ele está trazendo, são pessoas que ele literalmente abomina. Então, são pessoas que chegam num completo ridículo por aquilo que trazem, mas acham-se investidas, de certa forma, na superioridade de só receber os espíritos que têm realmente a pureza. Então, o espírito fascinado, ele não tem mais, ele vive no sentimento de mais-valia, de pertencimento a uma escala superior, mas passa aqueles vexames uma atrás da outra, porque traz uma mensagem totalmente desconexa, mas acha que é um espírito superior que está a ditar essas mensagens. E o interessante é que, na visão de Kardec, o espírito que obsidia, ele é, na sua grande maioria, um espírito mau. Um espírito que ainda tem, na maldade, a sua vontade de dominar. Mas muitos espíritos não são apenas inimigos. Existem aqueles espíritos que, como nós estamos naquele desregramento, naquela total falta de vigilância sobre os nossos atos, palavras, ações, eles veem na nossa fraqueza motivos de dominar. Então, em algumas passagens no livro que Kardec compilou sobre obsessão, esse foi editado é um livro que eu tive contato com ele há muito pouco tempo, pela editora Clarim. Ele tem alguns casos de obsessão que o nosso mestre Lyonês enumera. E principalmente nos dando a entender que
A causa principal da obsessão é a invigilância da pessoa, do médium ou daquele que, no exercício da sua vida diária, busca, então, dar vazão aos seus instintos inferiores e se conecta com os nossos irmãos menos felizes. Né? Então, essa é a ideia da obsessão, de um modo geral. Mas, como eu disse, no livro Sementeira da Vida Eterna, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele dá uma alargada nesse entendimento inicial de Kardec e coloca lá 3 tipos de obsessão, e depois nós vamos alargar mais um pouco para um 4º tipo, que nos dá a entender realmente como é que se processa isso. O primeiro de encarnados para encarnados. Silvaldo, como assim? De encarnados para encarnados? Sim. E é muito mais comum do que possa parecer. Existem espíritos que na falsa vivência amorosa, ele faz com que o outro seja vitimado pela sua inveja, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pelo seu ciúme. Quem nunca teve na família alguém que diz que ama, mas quer cuidar de todos? E ele, quando você sai com aquela melhor camisa amarela que você tem, ele fala para você: não, essa roupa fica horrível em você. Troca, bota um azul. E você, ao invés de falar: não, mas eu acho que a sua sugestão é muito boa, mas o amarelo é minha cor. Eu gosto do amarelo, eu vou com o amarelo. Só que essas obsessões, como todas as outras, como a obsessão simples, ela se instala em doses homeopáticas. Sabe aquele amigo seu? Aquele da repartição do seu trabalho, quando você fala o seguinte: olha, eu estou pensando seriamente em fazer uma viagem. Eu estou pensando seriamente em dar uma ida ali para conhecer o nosso Portugal, querido. Não, rapaz, não faz isso não. Eu tenho certeza muito melhor que se você for para o Egito, lá é o lugar legal. Você não, lá em Portugal, tem umas coisas interessantes, mas no Egito tem muito mais. E te apresenta 1001 razões para você ir. Mas tem mais. Tem aquela pessoa que fala, aquele amigo que diz que está contigo e não abre, e que depois começa a fazer com que toda a mensagem que você coloca, que você posta, ele vai no privado e faz uma série de recomendações, uma série de sugestões, dizendo que você tem que mudar aquilo. E essas pessoas têm cada vez mais assumido nas nossas vidas um pseudo-controle, porque nós, assim, deixamos. E no ambiente doméstico, que nós sabemos, né, lembrando do nosso querido Chico, que nós temos o corpo que merecemos e a família que necessitamos. E muitos de nós que estamos no ambiente doméstico somos seres que falimos, ou uns com os outros. E muitas vezes o nosso exercício diário da, aspas, amorosidade vem na forma de uma obsessão, onde eu quero ter o controle total do outro. Eu quero ver o celular da minha esposa, eu quero saber quem são as amigas dela, eu quero saber porque ela chegou 5 minutos depois do horário, eu quero saber porque ela foi com perfume diferente hoje para o seu trabalho, porque ela colocou uma maquiagem mais nova. E isso vira uma guerra de egos. Porque nós sabemos da necessidade de ter harmonia, mas eu quero dominar o outro. Então, eu, encarnado, estou obsidiando o encarnado. Em alguns casos, essa obsessão é recíproca. É um querendo cuidar da vida do outro. E o interessante é que, muitas vezes,
esse grau de comprometimento obsessivo faz que, quando nós nos desprendemos do corpo físico, nós continuamos na espiritualidade de gladiar uns com os outros. E isso faz com que nós tenhamos até aquele desejo mórbido de sempre estar vendo o outro, cuidando do outro. E o outro tipo é o do desencarnado para o desencarnado. É muito comum, no nosso trabalho de desobsessão fraterna, de nós vermos espíritos que desencarnaram há menos tempo, que sentem-se vitimados por outro, que colocam-nos na condição de verdadeiros escravos. Dado o grau de desregramento que aquele que tinha encarnado levou enquanto encarnado, e o comprometimento que ele teve desse que muitas vezes é um inimigo de encarnações e encarnações que experimentava essa guerra em que o amor é deixado de lado. E nós temos uma obsessão que talvez seja uma das mais difíceis e uma das mais dolorosas, que é do encarnado para o desencarnado. Tomara que entre nós não tenha ninguém cometendo esse tipo de obsessão. Sabe aquela vozinha sua? Criatura perfeita aos seus olhos. Um anjo tutelar que Deus colocou na sua vida, porque quando não dava nada certo, é aquela pessoa que chega, dá o colo, acolhe e dá o melhor dos conselhos. Só que ela tinha o seu quinhão de ajustes a fazer na encarnação presente. E aí ela é vitimada por um câncer, passa anos num sofrimento atroz, e quando está próximo a desencarnar, nós já começamos a fazer aquelas preces chorosas, pedindo a misericórdia de Deus para conservá-la aqui. E conservá-la sofrendo. Mas não é tudo não. Aí ela desencarna. Tem aquela famosa melhora da morte, né? Dá aquela melhorada, a gente baixa a guarda, a espiritualidade vem, faz o desligamento e leva para o plano espiritual. E aí começa a nossa saga de espíritos maus, que ainda somos, fazendo dia e noite, através das nossas lamentações, das nossas lágrimas, um verdadeiro, aspas, inferno na vida da nossa vozinha lá. Pensamos 24 horas por dia. Quando chega qualquer tipo de contrariedade, de sofrimento, nós começamos a pedir por ela, para ela vir nos ajudar. A criatura está lá num processo de tratamento no plano espiritual, de reajuste, depois da necessária reparação dos seus equívocos, das outras existências, e você está lá a perturbá-la no seu processo de reajuste. Então, é o do encarnado para o desencarnado. Mas tem piores, tá? Tem piores que o da vozinha. Tem aqueles de nós que somos filhos relapsos, e os nossos pais, depois que terminam a sua estada entre nós, na divisão dos nossos bens, aquinhoam-nos com uma parte menor do que os nossos irmãos. E aí, nós começamos dia e noite fazer com que pensamentos de ódio sejam endereçados aos nossos genitores, colocando-os na condição de donos daquilo que não é nosso, né? Porque nós não somos proprietários de nada, mas depositários temporários dos bens que a misericórdia divina nos concede aqui. Então, esses do desencarnado, do encarnado para o desencarnado, ele tem
uma constância muito grande. Mas tem uma que eu vou agora estender um pouquinho, que é a chamada autoobsessão. No livro As Máscaras da Obsessão, a nossa irmã Marlene Nobre faz um estudo muito interessante da obra A Vida no Plano Espiritual, do André Luiz, colocando alguns casos interessantíssimos de obsessão, tratados ali no livro Libertação, No Mundo Maior, Sexo e Destino. Ela faz alguns estudos pontuais de caso sobre esses casos. E tem um deles muito interessante. Tratava-se de um policial que, durante anos a fio, utilizava-se dos seus piores instintos como pessoa humana naquelas pessoas que ele achava que poderiam ter cometido algum tipo de delito. Então, desde subjugação moral a castigos físicos, ele exercia ali um papel de, não só de juiz, mas de executor dessas penas. Chegou um tempo da sua vida, já mais madura, que o seu pensamento começa a fazer uma revivescência daqueles momentos. E ele lembrava um pouco daquilo que o Evangelho de Jesus trazia. Então ele fez um verdadeiro inferno na sua vida, quando ele começou a ser juiz e executor da pena em si mesmo. Então a sua vida fez com que ele próprio fosse o seu principal algoz. Ele não conseguia mais viver o hoje. Ele sempre estava mergulhado no ontem e apontando uma por uma daquelas ações que ele, contrariamente à lei do amor, perpetrou contra o seu semelhante. E essa obsessão, essa auto-obsessão, ou seja, eu mesmo e obsidiano, quase sempre, ela é potencializada por aqueles que, em sendo principalmente os nossos inimigos, ou espíritos afins, pelo nosso grau de inferioridade, eles potencializam esses sofrimentos. Mas, e agora? E nós? Pode tirar a carapuça do bolso aí que nós vamos usar. Quem de nós, em sã consciência, não temos sido os nossos próprios obsessores? Porque quando a gente lembra que muito será pedido a quem muito foi dado, e nós que já somos profitentes dessa doutrina que traz, acima de tudo, um convite à reforma íntima. E o que é reformar-se intimamente? O que é livrar desse ser humano velho, que encarna, desencarna, quase nas mesmas condições, sem um progresso efetivo? Que recebeu da misericórdia divina a possibilidade de, nessa encarnação, em reconhecendo que o nosso espírito é eterno. Na realidade, nós somos espíritos eternos na vivência de uma experiência humana, onde cada um de nós, que vemos com o nosso livre-arbítrio intacto, nós escolhemos as nossas provas. Eu costumo muito falar com a minha filha que nós demos birra quando o nosso mentor da nossa família espiritual e o nosso mentor que nos acompanha falou: olha só, isso aqui é o que você tem que passar,
Ah, então eu quero isso, isso, isso. Não, mas você não dá conta, é muito para você. Não, eu quero. É eu, fica tranquilo. Ó, olha só. Deixa comigo, eles falam. É comigo aqui, é comigo. É comigo. Olha só. Esse que você vai receber como filho, você obsidiou ele muito. Você fez o perdimento dele há muitas encarnações. Não, mas eu quero ele como filho. Olha, por que você não recebe ele como irmão? Porque vocês ficam um tempinho junto, e aí ele vai seguir a vida dele, então se as rusgas são... Não, eu quero como filho. Olha, é muito, mas tudo bem. E como esposa, você vai ter essa aqui. Olha, eu não recomendaria não, tá? Você já tem com ela aí um débito muito grande. É muito melhor você ter ela apenas como uma pessoa que vai passar na sua vida, como uma professora. E uma professora de faculdade que vai ser, a matéria dela vai ser o inferno. Não, eu quero ela como esposa. Quero ela pertinho de mim, que eu já me livro logo desse débito. Olha, só que é muito, é meio pesado. Não, eu quero. E aí, tantas escolhas desse nível a gente faz. Em que pese a misericórdia divina, faça com que nós recebamos aquilo que os nossos ombros têm a capacidade de transportar, né? E nós, pelo nosso grau de inferioridade, nós não temos como Jesus um Simão Cirineu para ajudar a carregar, não, tá? Porque fomos nós mesmos que pedimos essa cruz. Porque essa bendita possibilidade do reajuste que nós temos é que nos convida a cada dia a essa reflexão, né? No mundo que cada vez mais experimenta esses horrores, a gente fala, nossa, o mundo está perdido. Não, não, pelo contrário. O mundo está muito... Não, o mundo está como deveria ser. Na realidade, mais luzes estão sendo lançadas. É como se nós estivéssemos num quarto escuro por décadas. E lá você vê a penumbra. Parece que está tudo bem, mas quando você acende todas as luzes, você vê quanta sujeira tem ali. Quanta necessidade de mudança. Só que essa faxina que nós temos que fazer no mundo, ele necessariamente começa dentro de nós mesmos. E agora vamos começar a trabalhar na profilaxia de como evitar essas obsessões. Imagine que nesse momento todos nós estamos comprometidos com a nossa mudança, com a nossa reforma íntima. Que todos nós queremos estar com olhos, ouvidos, corações atentos aos nossos irmãos e irmãs que caminham conosco na presente encarnação. E ninguém é colocado no nosso caminho sem uma utilidade. Muitos deles vêm na figura de um mendigo, que faz com que a sua misericórdia tenha a capacidade de entender que aqueles pobres que Jesus falou que quando nós estivéssemos a servir a eles, era ele, Jesus, que nós estaríamos a servir, é aquele que te pede um pão e que você, ao invés de fazer um julgamento, fala, eu não tenho pão, mas vai com Deus, que alguém em melhores condições financeiras que eu possa te acolher e te dar o alimento. Evitar a obsessão é quando você tem no ambiente doméstico alguém que te agride o tempo todo, com pensamentos, palavras e ações. Mas que você tenha a capacidade de, ali, na sua intimidade, rogar a misericórdia divina para te dar a força e o desprendimento necessário para entender que aquele que está ali na condição de um ofensor imediato, nada mais é do que aquele que você, em outra circunstância, já ofendeu demais. Porque todas as vezes que nós buscarmos o entendimento, que é muito melhor você perdoar do que pedir perdão, que é muito melhor você entender que hoje o nosso propósito maior é sair dessa encarnação mais senhores
de nós mesmos. De ver que esses poucos anos que ainda nos restam, nós estamos hoje a viver o melhor desses dias. O nosso querido Chico diz que eu não posso voltar lá e fazer um novo começo, mas eu posso, a partir de hoje, estar trabalhando e propenso a fazer um novo fim. E não nos esqueçamos, muitos daqueles que estão aí a nos sugerir essas obsessões, são criaturas que, se ao chegarem até nós, nos verem trabalhando no bem, desprendido dos sentimentos inferiores, serão aqueles que o nosso anjo guardião, o Espírito que nos tutela, pela nossa boa ação, vai envolver essa criatura para de repente ser resgatado para uma escola na espiritualidade, para um hospital de tratamento, para que ele possa também experimentar esse amor que Jesus nos recomenda. Porque se a obsessão está presente na nossa vida, nós também temos que lançar uma luz sobre se nós não temos sido um peso muito grande naqueles que Deus colocou nas nossas vidas como benditos instrumentos da nossa renovação. O outro não é propriedade minha. Ele é um filho de Deus que pensa, que sente. E o julgamento, em sede de conclusão, que eu faço do outro, eu deveria ter a mesma capacidade de empregá-lo a mim mesmo. Porque dessa forma, eu posso sentir, na prece inicial, em gratidão ao nosso Pai Celestial que nos concede o recomeçar, pedindo para que eu seja um instrumento realmente de utilidade aos que caminham conosco. Lembrando o patrono dessa casa, um instrumento da paz, né? Que esse tempo de pensamento diário possa me dar preocupação de ver se essas pessoas com as quais eu ainda convivo e que sei que ainda experimentam a maledicência, que eu tenha a capacidade de enxergar que muitos deles ainda estão estacionados no exato ponto da incompreensão, mas que a amorosidade recomendada por Jesus aos que caminham conosco, com certeza vai fazer com que, ao invés de ser o obsessor dessas criaturas, quem sabe eu possa ser um modelo de paz, de harmonia, de acolhimento, de serenidade. E, com certeza, a obsessão das nossas vidas, que são propostas hoje pela rede social, pelo programa televisivo, por esses pseudo-artistas, por esses falsos profetas das religiões, quando eu entendo que todos eles são seres que ainda alcançarão pelos milênios sem conta a sua evolução espiritual. Mas eu, se quiser estar livre um pouco da obsessão, tenho o Monte Alverne nessas tantas disponibilidades, da sopa, do trabalho com a criança, no passe e tantas possibilidades em que eu tenho aqui, eu tenho no trabalho, eu tenho, como a Isa gosta de fazer ali, no pronto-socorro, levando aqueles que experimentam tantas dores um pouco de alegria, um pouco de alento. Dessa forma, nós teremos um verdadeiro antídoto contra a obsessão. E aí vamos nos transformando aos pouquinhos nessa luz que vai conduzindo os nossos irmãos em humanidade para experimentar dias melhores. E que esse dia melhor,
para todos nós, possa ser o amanhã. Como não admiradores da obra de Jesus, mas vivenciadores dos seus ensinamentos. Fiquemos em paz. As palmas são para os dois baianos, Tom e o meu querido. Meus irmãos, que oportunidade tivemos hoje, né? De estudo, de aprendizado, de reflexão para os nossos próximos dias sobre essa matéria que o Espiritismo tanto explana, sobre a obsessão. Valeu a pena estarmos aqui hoje, com certeza. Agradecendo ao irmão Sivaldo pela exposição, muito oportuna para todos nós. Vamos passar agora para o trabalho de passes individual, aqui na nossa sala mediúnica. Pedimos aos médiuns presentes para nos ajudar ali, e nós vamos organizar a fila. No final, temos a prece de encerramento lá dentro, de mãos dadas. Convidamos a todos a permanecerem até o final. Que Jesus, o nosso bom mestre, médico de almas, nos abençoe a nossa semana. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos hoje.